Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Colab 365. Nessa sessão, nós vamos aprender como construir dashboards através do Power BI. Meu nome é Sara Barbosa, atualmente sou MVP de Office 365, trabalho como especialista em soluções cloud Microsoft na Software One Brasil e realizo alguns treinamentos e também foi uma das fundadoras do Learn 365, que é um portal de vídeos e que nós temos vários treinamentos voltados para produtividade e soluções cloud Microsoft. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu deixo meus contatos, tá? E nessa sessão a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções do Power BI. Se tiverem alguma dúvida, tem todos os meus contatos das redes sociais e meu e-mail, podem ficar à vontade para entrar em contato. E no final também a gente pode reservar um tempinho para bater um papo com vocês. E a primeira coisa que é interessante a gente falar sobre esse bate-papo é a respeito da geração do BI, tá? A gente está muito se falando da questão de Power BI, que a Microsoft fez o lançamento de uma solução de BI. Na verdade, não é bem assim. A Microsoft não começou a utilizar soluções de Power BI somente agora. Não foi só agora que ela disponibilizou ferramentas para que você possa usufruir com Power BI. O que acontecia anteriormente, que nós temos essa sensação que só agora a gente deu o poder do Power BI através de uma solução? Anteriormente, quando a gente tinha a primeira onda de BI em si, ele era muito voltado para as pessoas que são técnicas, né? Não voltado tanto para o usuário final. Era aquele usuário que era o usuário analista e ele precisava muito do braço do arquiteto, do DBA, das pessoas que realmente tinham conhecimento profundo da administração voltada para toda aquela infraestrutura, para conseguir liberar e conseguir disponibilizar algumas ferramentas para análise, né? Então, a gente coloca que esta primeira onda, ela era uma onda mais técnica, tá? Então, conseguia entregar as mesmas soluções no sentido de quero entregar um relatório para análise, nós conseguimos, só que tinha um pouquinho mais de trabalho para disponibilizar isso até o usuário final. Aí depois a gente veio a segunda onda, né, que foi chamada de Self-Service BI, que aí essa onda ela foi liderada pelos analistas e pelos usuários de negócio. Né? Não necessariamente os analistas precisavam exclusivamente ser especialistas para conseguir já conectar e já criar seus primeiros pivot table e suas primeiras análises. Aqui a gente coloca que a gente já começou a ter os primeiros analistas de BI que tinha uma noção de banco de dados, tinha uma noção de como que ele fazia um relacionamento, como que ele conseguia ter uma integração com soluções locais, para conseguir criar dashboards e planilhas para compartilhar com as áreas de negócio. Então, a gente já começou a subir o nível de liberação das informações, e por isso nós chamamos de Self-Service BI. E aí, o que nós vamos entrar agora, que é a nova geração do BI, já falando da ferramenta do Power BI, que é voltada exclusivamente para aquele usuário final. Agora sim, não necessariamente exclusivamente para o usuário final, mas que a gente consegue atender qualquer tipo de usuário. Né? A gente não precisa ter aquela necessidade de depender do time de TI, aquela necessidade de depender do DBA, disponibilizar e conectar naquela fonte de dados necessária. Agora, o usuário de negócio, quando a gente fala usuário de negócio, pode ser o marketing, o RH, o usuário do financeiro, ele mesmo consegue construir dashboards interativos, dashboards dinâmicos e acessar essa informação de qualquer lugar que ela esteja. Tá? Não tem necessidade de ficar preso a um navegador, ficar preso a uma ferramenta que está instalada na máquina dele. Esse foi uma grande evolução que com certeza a gente teve aqui quando a gente fala de soluções de BI, que tem que reunir tanto essa parte de atender o usuário de negócio, como a parte de ser self-service e a parte também de ter uma inteligência de trabalhar em cima das suas databases, né? Você conseguir trabalhar junto com o seu analista de dados para que ele consiga fazer uma granularidade, para que ele consiga filtrar exatamente aquilo que você quer fazer a leitura e tirar suas conclusões. Aí hoje a gente pode considerar e resumir que o BI atende qualquer tipo de usuário, tá? E é por isso que a gente vai focar bastante na parte do Power BI. Falando um pouquinho da geração do Power BI, eu não poderia deixar de citar todos os serviços que nós temos através da ferramenta do Power BI, que isso nós vamos falar no decorrer da nossa sessão com um pouco mais de profundidade. Só que fazendo um overview, nós temos aqui grande parte das soluções que são entregues através do Power BI. E como nós não podemos deixar de falar, nós temos alguns entregáveis que são bem interessantes para citar quando a gente fala de Power BI.
Por exemplo, eu tenho um cenário que eu preciso conectar em algumas ferramentas que são softwares como serviço. Por exemplo, o Google Analytics, o Salesforce, que é a minha solução de CRM, ou até mesmo o Dynamics, né, da própria Microsoft. Eu preciso conectar nessas fontes de dados para conseguir disponibilizar meus dashboards. E eu preciso também fazer um relacionamento com algumas bases que estão locais. Exemplo, eu quero conectar o meu Salesforce, né, que vai trazer os meus resultados de pipeline, com todas as vendas que foram executadas e faturadas, que estão lá no meu Navision, que eu utilizo talvez SQL Server. E isso está localmente, né? E aí eu tenho uma solução de análise que eu consigo fazer um DW em cima dessas informações para fazer o cruzamento, para fazer o relacionamento e depois disponibilizar em um único dashboard, resultado de vendas e faturamento do ano passado, ou resultado de vendas e o número de pessoas contratadas. Aí vocês podem usar a imaginação de vocês para criar os dashboards de forma bem dinâmica, como vocês preferirem, tá? Outro ponto que a gente pode utilizar como fonte de dados, né? E aqui nessa coluna, né, eu estou mostrando para vocês todas as fontes de dados, fazendo um resumo de tudo que vocês têm disponíveis para conectar. Meus dados estão em planilhas. Eu posso conectar meu dado que está numa planilha e pegar outra informação do Google Analytics e depois fazer um relacionamento disso também, disponibilizar no mesmo dashboard, né? Então eu consigo ter esse dinamismo na hora de oferecer para o usuário algum resultado para que ele possa analisar. Então esse tipo de integração nos facilita muito, tá? E eu vou sempre disponibilizar em um layout que fique fácil dele visualizar e que ele consiga acessar também de qualquer dispositivo, né? Eu já tenho alguns tipos de dispositivos aqui para citar para vocês, tá? A gente vai mostrar como que vocês fazem análise, por exemplo, no navegador, e eu também tenho o Power BI Desktop para que você veja onde você consegue manipular as informações. Outra coisa que a gente consegue também fazer com as soluções do Power BI. Nós conseguimos estabelecer que eu conectei na minha fonte de dados e que eu vou determinar quanto tempo que ela vai atualizar, quanto tempo que ela vai lá no meu dado de origem, vai pegar as informações mais recentes e vai atualizar meus gráficos que já foram pré-definidos, tá? Então eu consigo ter o data refresh para facilitar a minha análise, não precisar ficar toda vez criando um novo dashboard. Eu consigo criar uns pacotes de conteúdo. Para que serviria esses pacotes de conteúdos? Vamos supor que você quer fazer uma segmentação por permissionamento, por departamento, por organização, para os usuários que vão acessar essas informações. Vocês podem criar vários pacotes de conteúdos e colocar como se fossem os públicos-alvos, né? Quem é a audiência para acessar essas informações? E aí eu utilizo o pacote de conteúdos para fazer compartilhamento dessas informações e deixar para que as pessoas possam se conectar nos pacotes de conteúdo quando elas realmente querem ver aquele dado. Exemplo, eu faço parte do RH, mas eu quero analisar como é que está o consumo de chamados e como é que está as demandas de atendimento do Helpdesk. Se eu tiver permissão, eu poderia ir lá no pacote de conteúdo, pegar também a conexão na fonte de dados do Zendesk e visualizar quem são as pessoas que estão mais alocadas, quais são as pessoas que estão mais disponíveis e assim por diante, se tiver essas informações sendo disponibilizadas. Outro ponto super legal, né, que vem se destacando bastante, que aqui a gente já conhecia, né, a questão de compartilhamento e fazer colaboração com as ferramentas Microsoft, a gente já conhece a base, né, basicamente dos produtos, principalmente voltado para Office 365, que é um ponto que eu quero mostrar na demonstração para vocês, que é onde você vai administrar o licenciamento e onde você vai administrar os usuários que vão utilizar, talvez o Power BI sincronizado com o seu AD, né? Então, esse compartilhamento, essa colaboração, tem como base soluções Microsoft. Então, fica fácil você compartilhar com usuários do seu Active Directory, você fazer segmentação por permissão de quem vai acessar através dos usuários que estão sincronizados do Active Directory. É possível criar grupos, né? Grupos de colaboração e fazer esses compartilhamentos de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil também. Outra coisa bem bacana é a questão de utilizar o Power BI para que você faça algumas buscas, né? E que você faça perguntas para os seus dados de forma natural. A gente tem aqui o Linguagem no Brasil, deve estar para ser lançada, em que eu vou digitar. Quero ver o resultado de 2014
e ele vai olhar em toda a minha base que já foi indexada, que já está com cache no Power BI Pro, e vai disponibilizar o resultado. Tá? Então, eu estou vendo o resultado de 2016, mas eu quero visualizar o de 2014, que não tem ainda nenhum gráfico e nenhum dashboard disponível naquela tela, naquele cenário que eu estou, naquela visualização. Eu posso fazer uma pergunta para os meus dados, né? Então, quando a gente fala aqui de uma linguagem natural, é você fazer perguntas ou pesquisas com linguagem natural e o Power BI te disponibilizar isso como resultado de dados, de gráfico, ou de linhas mesmo, linhas e colunas, e você depois criar a visualização que melhor pode se adaptar à sua necessidade. Então, recapitulando, podemos conectar em fontes de dados que estejam em nuvem, podemos conectar em fontes de dados que estejam locais, né? Podemos conectar em databases que não sejam Microsoft, que sejam Microsoft, podemos conectar em planilhas, podemos usar o Power BI Desktop, inclusive, para conectar em redes sociais, fazer relacionamento dos dados e depois publicar para a web. Tudo isso está disponível nessa versão do Power BI que vocês podem testar, e eu vou deixar o link aí para que vocês possam acessar. Falando um outro cenário bem bacana é a questão do suporte. Quando nós falamos que nós tivemos várias gerações do BI, pessoal, é porque nós tínhamos soluções de BI, só que elas realmente eram muito complicadas de serem compartilhadas baseado no suporte do aplicativo que era instalado, do navegador que o usuário utilizava. E aí nós queremos romper essa barreira através de soluções que têm suporte com ferramentas, através de navegadores que vocês utilizam. Então vocês não precisam ir lá e olhar todo o requisito de navegador que o usuário está utilizando antes de compartilhar um dashboard como esse com ele. Você simplesmente vai compartilhar, ele vai receber um link no e-mail, vai clicar e vai acessar a informação, ou você vai colocar esse dashboard dentro da intranet, no SharePoint, e ele também vai acessar. Se ele quiser, ele pode fazer o download do aplicativo do Power BI para o celular dele, né? Então, a gente tem suporte para o Windows Phone, suporte para a App Store e para o Android, para que os usuários possam acessar também os mesmos gráficos que ele conseguiria ver através do navegador, através de um aplicativo no celular, né? E aí o usuário fica sempre conectado com a informação que ele quer ver, de qualquer lugar que ele esteja. Isso a gente está rompendo muitas barreiras aqui na questão de compartilhamento da informação que está conectada lá no meu database, né? Que está localmente e tudo mais. E outro ponto legal da gente falar é assim, o porquê que a gente constrói vários dashboards bacanas com Power BI. A gente consegue fazer isso, porque a Microsoft não começou agora com soluções de Power BI, mas ela revolucionou a forma de levar isso para os usuários e qualquer usuário. E agora, em fevereiro de 2016, ela já foi caracterizada como uma das líderes na parte de Analytics e na parte de BI, junto com ferramentas como Tableau, ClickView, que já tinham muito mais tempo de navegação com qualquer usuário de negócio, que simplesmente ele vai se plugar lá na fonte de dados, vai criar os primeiros dashboards e vai compartilhar com as pessoas que precisam ver. Esse tipo de cenário é muito procurado e era muito procurado, e agora é 100% entregue através do Power BI, tá? Outra coisa legal, pessoal, que faz sentido eu mostrar para vocês é algumas novidades da evolução do Power BI. Como que você usa o cenário do Power BI hoje? Você pode se conectar através do navegador, que eu vou fazer essa demonstração. Você conecta no navegador, cria seus dashboards, né? Cria seus dashboards, conecta em fontes de dados. Ou você pode usar o Power BI Desktop, conectar nas suas fontes de dados, fazer codificação, inclusive vocês podem desenvolver na linguagem DAX, tá? E fazer os relacionamentos, fazer filtro a nível de linha, verificar assim, eu quero que tal usuário acesse exatamente esta tabela que veio informação do meu banco e aquele outro usuário não acesse. Então, você fazer filtro a nível de linha, você pode fazer através do Power BI Desktop ou através do Analysis Service, utilizar o Power BI Desktop para publicar na web. E outra coisa que está sendo lançada também é a questão do Power BI Embedded, que é você
criar aplicativos, você criou realmente seus aplicativos e fazer renderização de dashboards do Power BI dentro do seu aplicativo. Ou seja, eu fui lá e desenvolvi um aplicativo em ASP.NET. E eu quero, dentro desse aplicativo, também ter um gráfico de dashboard, um dashboard em que eu consiga ter todas aquelas navegações com uma interatividade igual ao que eu teria num portal do Power BI. Só que dentro do meu aplicativo, dentro da minha solução já, que foi customizada. E aí vocês conseguem utilizar essa novidade do Power BI Embedded, foi lançado recentemente, tem uns 2 meses no máximo, e que você realmente vai pagar somente se você usar ou se você renderizar aquela informação dentro do seu aplicativo e não necessariamente por usuário final, né, que vai utilizar as versões que são pagas e assim por diante. Então ele vai reduzir algumas operações que para nós eram um pouco complicadas, tanto a nível de desenhar a arquitetura quanto a nível de licenciamento, nós tínhamos algum desafio e a Microsoft fez o lançamento da parte do Power BI Embedded também, rodando dentro do Azure. Olha um exemplo aqui de alguns updates que nós tivemos em cima do Power BI Embedded. Por exemplo, eu posso ter o meu Power BI Desktop, né? Então eu estou fazendo as pesquisas aqui através de database. Ainda não está disponível para você conectar com a parte do Embedded em qualquer database. Então, se você for agora ir lá fazer os testes, você consegue fazer uma pesquisa, né? Puxar dados no SQL Database e no Data House. E renderizar isso dentro do seu aplicativo. Qual é a diferença para o Power BI, Power BI normal ou a versão Pro, que nós já conhecemos? É que aqui você não tem muitos limites, né? Quando você usa o Power BI normal, sem estar utilizando a parte do Embedded, renderizada no seu aplicativo, você pode se conectar em qualquer fonte de dados, atualizar em tempo real, não fica muito rendido a uma topologia específica. Esse update aqui é recente, né? Então, logo, logo a Microsoft também vai habilitar novas fontes de dados para que tenha conexão e publicação no seu aplicativo utilizando a parte do Power BI Embedded, tá bom? E aí, o que eu queria mostrar para vocês, né? Eu vou fazer algumas demonstrações. Por exemplo, acessando o Power BI através da web, acessando o Power BI através do desktop. E aí eu posso conectar em alguma fonte de dados que esteja online, sei lá, Google Analytics, ou alguma ferramenta que eu possa utilizar já os conectores pré-definidos e os gateways pré-definidos pela Microsoft. Como que eu conecto em uma fonte de dados e posso utilizar um recurso bem legal de Quick Insights, que é, por exemplo, eu conectei na fonte de dados e estou em inspiração. Eu estou sem inspiração para criar o dashboard e é aquele gráfico bem bacana. O que você pode pedir para o Power BI? Me dá um insight aí, o Power BI, me dá um insight a respeito desse meu dado, que tipo de análise eu deveria fazer em cima desse dado. Então, ele trabalha com uma ferramenta que é como se fosse um aprendizado de máquina, né? Ele por trás ele tem o machine learning, que ele vai melhorando as sugestões de resultados a cada vez que você vai utilizando essa opção. E vai te trazendo assim, ó, você deveria analisar que em 2014 você vendeu mais que em 2015. Vai depender muito do dado que você está conectado. Mas você pode utilizar esse recurso, vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês como é que vocês compartilham um dashboard com o usuário. E como que o usuário que recebe, ou recebe o e-mail, ou recebe o link para acessar, como que ele acessa e qual é o tipo de visualização que ele tem, que isso é bem legal, tá? E eu também vou mostrar para vocês como é que eu publico um dashboard dentro do SharePoint Online, para que o SharePoint Online possa renderizar um dashboard do Power BI através de uma web part na sua página, tá? Então, tudo isso eu vou tentar mostrar aqui na demonstração para vocês agora. Ó, por exemplo, se vocês quiserem testar o que eu vou mostrar para vocês, vocês podem acessar esse link que está aqui abaixo e testar o Power BI, tá? Por um período de 30 dias, vocês conseguem fazer esses testes. E vocês têm acesso à mesma interface que eu vou mostrar, tá? A gente tem o Power BI gratuito, que ele tem algumas funcionalidades reduzidas, que eu vou tentar citar ao longo do tempo que eu for demonstrando para vocês. E tem a versão que é paga, que é o Pro, que você pode usar 100% de todos os recursos que talvez eu tenha citado aqui nessa sessão. E aí fica a critério da necessidade do negócio que você possui. Mas dá para você homologar tudo isso e verificar e validar realmente o que precisa atender. Isso aqui é uma imagem do meu Power BI Web, tá?
E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte desktop agora. Bom, eu estou aqui no meu PC, né, já fiz a instalação do meu Power BI Desktop, né, que é um aplicativo que você instala na sua máquina, é gratuito. Então, ele está abrindo, aqui tem uma série de introduções que você pode estudar, dar uma olhada, como é que ele funciona antes da utilização prévia. Eu vou salvar, outra coisa que ele te pede é o seu login, né, que você vai utilizar nessa sessão. Você pode trocar ou terminar a sessão no momento que você quiser, tá? No meu caso, eu já estou conectada com o meu usuário, né, que é a Sara, que eu vou utilizar para acessar também meu Power BI Pro, que é a versão do navegador, e onde também eu, por exemplo, iria publicar a fonte de dados que eu conectei aqui no meu PC, tá bom? E aí, pessoal, o Power BI Desktop ele é muito simples, tá? Você tem todas as informações aqui de qual é os dados que você vai se conectar. Então, se eu quiser obter uma fonte de dados, ele vai te dar uma série de opções que talvez lá no navegador você não consiga visualizar. E aqui você consiga conectar, por exemplo, base de dados. Lá no navegador não tem opção de você conectar no Oracle, né? Mas aqui você já consegue conectar, configurar o gateway para que você consiga acessar as suas bases, seus databases, seja um Oracle, seja o SAP. Aí a fonte de dados que você vai utilizar fica aí a critério da sua necessidade. Você consegue também aqui conectar no seu database que está no Azure, ou seja, que está no servidor em nuvem, né? E eu vou fazer esse teste aqui com vocês usando plataforma Azure Database. Só que vocês conseguem conectar também. Quero conectar numa lista de SharePoint para conseguir trazer isso e transformar em gráficos. Eu quero conectar na minha rede social do Facebook, quero conectar no Google Analytics. E aí tem uma série de coisas e soluções que são software como serviço, que dá para você conectar aqui. Como são serviços online, dá para você conectar também pelos conectores através do navegador, que já está basicamente tudo pronto. É só escolher qual é a fonte que você quer se conectar e colocar o usuário e senha. É bem simples. Dá para conectar outras fontes de dados também, se vocês quiserem desenvolver em R, né? Quero conectar em um ODBC, quero conectar até no Exchange, ou quero conectar simplesmente uma fonte web que tem a informação de XML, ou quero um CSV, XML, JSON. Usem a imaginação para obter os dados que vocês querem. E aqui nessa tela, eu posso conectar em todas as fontes de dados que eu quero, e ela vai aparecer independente do banco aqui, e eu posso fazer os relacionamentos, né, que é você criar relacionamento entre os databases, para depois você criar seus dashboards, conectando uma informação na outra, tanto faz. Outra coisa de visualização, você tem essas opções de visualização dos seus gráficos, só que você também pode importar alguma visualização que você faz o download através do site do Power BI, né? Tem como você fazer download de algumas visualizações diferentes das padrões que tem aqui. Mas direto também tem lançamento de algumas coisas novas. Outra forma que você pode fazer é conectar em redes sociais, né? Como eu citei, eu quero conectar talvez no meu Facebook e trazer algumas informações do Facebook, você consegue. Tá? Aqui eu já tenho alguns usuários, algumas opções de consultas no meu Facebook. Vamos supor que eu quero trazer todos os amigos que eu tenho. Então, você digita qual é o nome do utilizador. Esse nome do utilizador pode ser uma página do Facebook, pode ser um ID de algum usuário ou de alguma página, ou pode ser você mesmo, tá? O que ele faria? Ele iria te pedir o usuário e senha ou simplesmente ele ia se conectar na fonte de dados. Tanto faz. No meu caso, ele se conectou na fonte de dados e por que ele foi diretamente sem precisar pedir o usuário e senha? Vou mostrar aqui para vocês. Toda vez que você conecta numa fonte de dados, ele vai salvar o usuário e senha, né, daquela sessão. Ele vai salvar o usuário e senha para que você se conecte depois. Então, se você precisa fazer alguma configuração ou excluir essa base de dados, basta você vir aqui em definições da origem de dados e deletar ou editar as permissões que você não quer mais e assim por diante. Fazer uma limpeza, né? Basicamente, no que você está acessando ou não. Tá? Então, é aqui que você vê tudo que você já tentou acessar anteriormente. A partir do momento que você está conectado, aí basta você usar a sua imaginação, como eu disse, para ir criando os seus dashboards, ir criando as informações que você precisa através da ferramenta do Power BI. Bom, pessoal, estou com o meu Power BI Desktop aberto e eu vou fazer uma simulação de conectar num database que está no Azure, né? Como eu já disse para vocês. Então, o que eu preciso digitar? Qual é o nome do servidor, tá?
Então, vamos lá. Vamos escolher, vamos vir aqui no Azure. Eu tô aqui nas minhas configurações do Azure. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, selecionei um SQL Database. Peguei o nome do servidor. E vou jogar aqui no nome do servidor, o tipo de base de dados. Eu só tenho uma base, no caso, que é uma conta de teste. Vou clicar em conectar. Algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, lá o Azure tem um bloqueio de segurança para as IPs públicos que estão se conectando naquela fonte de dados ou naquele database. Então, você teria que liberar este IP. Então, eu posso vir aqui nas configurações do Azure e setar essa configuração, público, Power BI, você define um nome, e aqui você vem e coloca o endereço IP de origem que você está se conectando, né? Isso é uma questão de segurança aqui do endpoint, né? Do endpoint do Azure. Então, não que seja necessariamente uma rotina para qualquer tipo de database, né? Isso aqui é uma requisição do próprio Azure para estabelecer essa conexão lá na fonte de dados com esse usuário administrador. Então, eu vou clicar aqui em repetir, vamos ver se já replicou. Ó, basicamente, ele conseguiu, então, estabelecer a conexão com a minha fonte de dados, um database que está no Azure, um data center que nem é no Brasil, tá? E eu já consigo fazer a leitura de todo esse database e consigo já pegar todas as tabelas e tudo que eu quero analisar. Eu vou escolher algumas aqui só como um exemplo mesmo, tá? Então, vou pegar produto, endereço dos usuários e algumas coisas de vendas, né? Isso aqui foi uma tabela pré-configurada para que você possa usar como exemplos da Microsoft. Se vocês quiserem, que vocês vão criar o database, vocês podem escolher a base de dados de exemplo que tem aqui no Azure para fazer esses testes que eu vou mostrar, beleza? Então, eu já tenho aqui todas as colunas, tá? Como eu mostrei anteriormente, eu tinha outra consulta feita no Facebook também. Então, todas as consultas que eu vou fazendo, ele vai trazendo todos os campos aqui para mim. Então, para começar a brincadeira com o gráfico, eu posso escolher, eu quero cidade, qual é o estado, e quero definir isso aqui como talvez um mapa, tá? Aí, essa questão da visualização, pessoal, vocês podem definir como vocês acharem melhor, tá? Como visualização de mapa, sem visualização de mapa, aí é muito uma definição de cada um, tá bom? E aí você vai criando outras informações, por exemplo, quais são os produtos mais vendidos, através de coloração. Bom, a imaginação é de cada um, né? Mas você pode ir criando e fazendo com que esses gráficos eles sejam dinâmicos, baseado no que você está utilizando. Quero colocar também quais são os produtos, tá? E aí, conforme você vai definindo as informações que você tem aqui, esses gráficos, eles têm relacionamento, né? Porque você tem ali as tabelas e você tem campo que tem relacionamento um com o outro. Então, conforme as informações que você vai publicando através da ferramenta, ele vai utilizando isso ao seu favor para que você deixe as informações de uma forma bem rica para os usuários que estão utilizando, tá bom? É uma das facilidades que a gente tem, por isso que a gente citou. Foi feito, talvez, para um usuário que não necessariamente tem um conhecimento tão específico de soluções de BI e tudo mais. Então, fica mais fácil dele ir brincando com os gráficos, dele ir manipulando da forma que ele precisa para entregar os resultados que ele também precisa. Depois que você já fez todos os seus gráficos, você pode fazer duas coisas. Simplesmente salvar na sua máquina e os usuários que tiverem Power BI Desktop instalado poderão acessar. Você também pode publicar. Quando você pede para publicar, ele fala, ó, guarda aí um arquivo, né, local, que é um cache. Então, eu vou colocar aqui teste. Estou guardando esse Power BI. E ele está publicando. Já estou conectada com o meu usuário. Ele vai falar assim, para onde que você quer publicar? Não, eu quero publicar no meu espaço de trabalho. Porque como a gente usa o Power BI, e por trás do Power BI eu tenho o Office Graph, eu posso escolher já qual é o grupo de trabalho que eu vou publicar. Esse grupo de trabalho também, ele pode refletir nas permissões das pessoas que vão acessar. Olha que legal, a integração da colaboração já começa aqui. Mas nesse caso eu vou publicar no meu espaço de trabalho, não vou conectar em nenhum grupo ou já meio que pré-formatar algum pacote de conteúdo, não.
que ele fez aqui, pessoal? Então, ele está importando todos esses campos do meu database, pegando esse primeiro dashboard que eu criei, que eu posso publicar lá no Power BI da web, e posso levar esse dashboard, como também posso só publicar as colunas e depois trabalhar com as colunas lá dentro do meu Power BI da web, tá bom? Então, vamos lá para o navegador. Eu vou sair aqui deste usuário e vou entrar com o meu usuário do Power BI, que é aquele Sarah Davis, para que a gente possa acessar aquele gráfico e aquelas informações que foram publicadas. Deixa eu acessar aqui para vocês. Então, beleza, a interface do Power BI Desktop não tem segredo, pessoal, só que ela vai te deixar com uma série de coisas legais para que você possa trabalhar com o relacionamento, com várias fontes de dados. Vocês podem, como eu disse, podem fazer programações, vocês podem fazer modelação de dados, vocês podem fazer desenvolvimento através da linguagem DAX, tá? Então, tem uma liberdade de uso muito forte, muito grande, através do Power BI. Estou acessando aqui meu Power BI no navegador, tá? Que tem uma interface parecida com o desktop, a diferença é que ele tem algumas funcionalidades reduzidas. Eu fiz a publicação no meu espaço de trabalho, como vocês devem ter notado. E aí eu tenho aqui na parte de conjunto de dados, com certeza aquela fonte de dados que eu publiquei, ela deve aparecer aqui daqui a pouco. E aqui está ela, teste, Colab 365, exatamente do jeito que eu tinha conectado com as colunas e os filtros, né? Posso começar a criar outro dashboard aqui, ou poderia usar o gráfico que eu criei lá na minha máquina e ele está funcionando aqui do mesmo jeito, conectado nas fontes de dados, né? Que é o mais legal, hein, pessoal? Não podemos esquecer que a gente está fazendo uma brincadeira aqui através de um gráfico dinâmico que foi criado no navegador, foi criado no meu desktop, que eu publiquei e depois eu consigo fazer toda a manipulação dele aqui através do navegador, tá? Com a mesma interatividade também e o dinamismo que a gente tinha lá no desktop, tá bom? Se eu não gostei dessa visualização, eu posso ir aqui no conjunto de dados e fazer as mudanças que eu quero, porque está conectado, então não tem muito segredo, tá bom? Outra coisa, importar um visual, como eu disse para vocês. Vocês podem importar um visual? Pode. Então, eu venho aqui e quero esse aquário. Você vai importar um visual bem diferente. Quer usar esse visual? Escolhe alguma informação. Vamos lá. Produto e nome. Tá aí um visual diferente, né? Deixa eu colocar ele aqui. É um aquário. E aí você pode ter uma interatividade baseada nas informações também, tá? Ah, quero analisar esse peixinho que é do endereço tal, que tem a cor silver, black, ou assim por diante, yellow. Vocês podem utilizar vários tipos de visualizações bacanas, tá bom? Como que você faz para obter fontes de dados aqui através do seu web, né? Não quero usar desktop, quero usar 100% web. Beleza. Você pode, através do seu navegador, vir aqui em serviços. Olha a quantidade de fontes de dados que você possui para se conectar. Então, quando eu falei que você pode se conectar em fontes de dados no navegador, é utilizar os conectores que a própria Microsoft já criou para te ajudar a trazer informações de soluções que estão online ou soluções que até mesmo estão em um data center que não é o seu ou que estão lá no Azure. Como vocês podem ver, eu posso utilizar conexões em soluções tais como o Analytics. E quando eu quero obter, ele vai me pedir basicamente o usuário e senha, no máximo. Se eu já tiver autenticado com o meu usuário e senha, ele não vai me pedir nada, ele vai autenticar diretamente nessa fonte de dados e vai trazer o que eu preciso para acessar e analisar meus gráficos. No caso do Google Analytics, eu posso optar em conectar nessa fonte, ele vai perguntar qual é a conta que você quer, vou importar as informações, o meu usuário que está conectado ali é o do Gmail. E o legal é que tem algumas fontes de dados, pessoal, que ele já vai criar para você toda a seção de dashboard. Então, assim, além de trazer o conjunto de dados, ele também já vai estabelecer para você que tipo de gráfico ele vai sugerir para que você possa utilizar, que são os mais utilizados aí, pensando em conectores com fontes de software como serviço. Enquanto ele está carregando,
que não demora muito, tá? Olha um exemplo aqui de um que eu fiz uma conexão anteriormente. Então, ele já traz, olha a porção de gráfico legal, sem que eu precise criar, ó. O meu que já está pronto, é a mesma coisa. Então, ele traz qual é o sistema, baseado na localidade, tudo dinâmico. Total de usuários que acessam meu site. Todas as páginas são visualizadas, está com pouco acesso, hein, pessoal? E tudo de uma forma bem fracionada, bem dividida, como se realmente eu tivesse criado todas as informações aqui para acesso. Outra coisa, não gostei desses gráficos aqui do Google Analytics. Eu quero novos gráficos ou pedir sugestões para a Microsoft. Eu posso vir aqui, tela do zero, onde eu poderia criar os dashboards do zero, mas eu posso vir aqui também e falar, Microsoft, me dá uma sugestão aí de análise e pedir para a própria Microsoft analisar todos esses campos, né, que estão conectados na minha fonte de dados e sugerir algumas análises para você. É aquilo que eu falei, é o Quick Insights, né? Ele vai sugerir alguns insights baseado na inteligência de análise de outros usuários que fazem o mesmo tipo de verificação que você. Então, ele vai te sugerir, ó, diversas coisas, diversos gráficos, ó, qual é o navegador mais usado no seu site? Ele vai te sugerir. Gostei desse resultado, dessa contagem baseado no país, essa contagem por navegador, e vou fixar o visual. Aí você pode estabelecer que esta é mais uma visualização de Google Analytics e é um novo painel chamado Sara Colab, que talvez eu vou compartilhar com um usuário específico. Vocês podem dar asas para a imaginação, pessoal. É bem bacana a parte de Power BI. Não gostei de nada que ele me sugeriu, porque pode ser que ele não seja tão assertivo. Pode ser que essas sugestões de análise não seja nem um pouco conveniente para você, né? E aí você vai dando aqui seus feedbacks para que a Microsoft melhore cada vez mais as sugestões. Beleza, então, conjunto de dados, todos os dados conectados, relatórios, os relatórios que eu já criei, e os painéis são os painéis que eu publiquei para que as pessoas possam acessar e possam utilizar a partir dos relatórios também, a parte de perguntas e respostas, tá? Olha que legal, tem uma fonte de dados que foi um evento que aconteceu, e eu tenho aqui todos os cargos das pessoas presentes, quais foram as empresas que estavam no evento, qual o primeiro nome das pessoas presentes. Não gostei, eu quero saber quantos usuários by empresa tal. Eu posso fazer uma pergunta para o Power BI, ele está renderizando, e fazer uma pergunta em linguagem natural. Aqui no Brasil você ainda tem que utilizar as perguntas como se você estivesse fazendo uma pergunta em inglês, tá? Mas ele vai te trazer os resultados baseado no que você estava perguntando para o seu dado. E vai te trazer informação através de gráfico, linhas e colunas, do jeito que vocês acharem melhor. Olha que legal, vou apagar aqui e vou começar a perguntar para o meu dado, ó. E-mails by inscritos. Então, quantos e-mails eu tinha nos meus usuários inscritos? Ou show inscritos by empresa tal. Quero ver somente os inscritos pela Zurich. Quero ver somente inscritos pela, talvez, VR. Aí você pode usar a sua imaginação, tá? Porque ele vai respeitar o que você está realmente perguntando para o seu dado, e se você gostou da resposta, você pode fixar como uma possível futura consulta, tá? Então, você não precisa ficar pré-definido somente as consultas que você fez. Então, essas coisas são bacanas, porque aí você pode compartilhar com as pessoas e as pessoas utilizarem de uma forma proativa, usar como eles querem a visualização também do Power BI. Aí eu quero compartilhar com alguém, né? É o fato de criei meu gráfico, já tem todas as informações que eu preciso, quero compartilhar com um usuário que não faz parte da minha organização ou publicar dentro de um SharePoint. Eu posso escolher qual é o dashboard, tá? Qual é o gráfico, qual é a informação que eu gostaria de publicar. Vamos pegar o exemplo aqui desse do Google Analytics. E vou clicar assim, ó, quero publicar na web. Duas coisas que ele pode te fornecer. O link para você mandar por e-mail para a pessoa, e outro HTML para que você faça indexação, por exemplo, na web part lá do SharePoint.
Se você pegar esse link, pessoal, ele vai ser acessado por qualquer pessoa que acessar, tá? Então, se você receber por e-mail ou mandar para alguém, pode ser um risco que você corre se você não proteger essa informação através do usuário. Então, acessando a informação, a interface é muito bacana, pessoal. Estando no navegador ou estando com o usuário autenticado ou não, essa parte que a informação ela é toda dinâmica, independente se o usuário tem licença de Power BI ou se ele não tem, caso você tenha compartilhado um link, como eu fiz aqui agora, ele vai ser totalmente dinâmico, tá? E essas coisas são super bacanas para você entregar uma interface modular, uma interface bem bacana para o usuário tirar as suas próprias conclusões através dos resultados e gráficos que você compartilhou. Essa interface que eu mostrei, eu poderia compartilhar com uma pessoa que faz parte da minha organização, ou seja, através do meu SharePoint. Por uma questão de segurança, eu quero proteger esse dado com uma autenticação do usuário. Aí eu não vou mandar esse link para a pessoa, eu vou mandar o link da página do SharePoint. Se ele for um usuário que pode acessar a minha intranet, ele vai conseguir entrar. Se não for, ele não vai conseguir entrar. E aí, sucessivamente, né? Então, eu vou acessar um site qualquer aqui do SharePoint. Vou copiar esse link. Posso vir aqui no SharePoint e adicionar uma página. Cliquei aqui em salvar essa página. Opa, deixa eu digitar um título. Vou criar. Clicar em editar. Vou clicar em adicionar um código ou um conteúdo a ser inserido, né? Então, ele já vai abrir aqui para você inserir qual é o HTML. Geralmente, a gente pode colocar link de YouTube ou o próprio link para renderizar o Power BI. Beleza? É isso que eu quero. Cliquei em salvar. Ou seja, se eu compartilhar com as pessoas agora a página da minha intranet, eu vou ter toda a parte de gerenciamento de usuário, de quem realmente pode visualizar essas informações. Só que aquelas opções de ter o gráfico de uma forma bem dinâmica, continua, pessoal. É a mesma coisa como se eu estivesse lá na interface do Power BI Desktop, na interface do meu navegador, com o meu usuário autenticado, no portal do Power BI. Se eu tiver publicado isso numa página no SharePoint, eu também conseguiria usufruir de todos os benefícios de renderização, os benefícios de usabilidade que a gente tem aqui na plataforma. Bom, basicamente era isso, né, que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam utilizar todos os recursos que a gente tem dentro do Power BI, que é uma ferramenta fantástica para que você possa construir o dashboard perfeito para a sua organização. Um abraço, pessoal! E eu vou ficar aí para responder algumas dúvidas de vocês. Fiquem à vontade.